Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender como a gente pode se tornar um louco por Jesus. Aí você vai falar assim para mim: Ah, Vinícius, mas eu gosto de Jesus, eu vou na igreja, eu faço minhas orações, eu não quero ser louco por Jesus, como você está falando, não. Eu já sou chegado a Jesus, eu já estou ali próximo de Jesus, mas não fanático como você está querendo que seja. Eu vou trazer hoje para você o seguinte, que não existe um caminho que não seja o caminho de ser louco por Jesus. Que essa fala que você traz de um cristão morno, aquele cristão que segue Jesus, mas segue de longe, é uma fala que foi colocada na tua cabeça por Satanás. O mundo que a gente vive prega e incentiva os cristãos a serem mornos, porque Satanás sabe que o cristão morno, aquele cristão que caminha afastado de Jesus, ele é mais fácil de ser capturado. Satanás sabe e incentiva os cristãos a serem mornos exatamente porque ele sabe que num determinado momento ele vai conseguir fazer com que você caia e que você passe a servi-lo. Vou trazer uma historinha que aconteceu comigo para poder ilustrar isso que a gente está trazendo aqui, tá? E depois a gente vai começar o nosso estudo. O meu objetivo é mostrar para você que não adianta você viver uma vida de cristão morno, uma vida servindo a Jesus mais ou menos. Vou mostrar para você qual é o fim dessa sua caminhada, como ela vai ser se você continuar sendo um cristão morno. E mostrar para você que o único caminho é sendo realmente um louco por Jesus. E a gente vai mostrar como a gente pode se tornar completamente louco e apaixonado pelo nosso querido Jesus Cristo. A historinha é o seguinte, desde que essa pessoa que fala aqui com você se tornou um louco por Jesus, os meus familiares começaram a criticar bastante, me criticar muito, falando, olha, você é fanático, você está ficando doido, você só fala de Jesus, né? Familiares esses que são cristãos, que falam que são cristãos, que na hora do Natal todos se reúnem e fazem questão de dar as mãos e fazer a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Então, assim, a minha família cristã me criticando por eu ser esse louco por Jesus, tá? Isso aí de novo, o que Satanás coloca no mundo para poder desencorajar o cristão a seguir um caminho de um louco por Jesus, entende? Isso é a fala da maioria dos cristãos. Ah, eu quero seguir Jesus, mas nem tão próximo. Vou seguir Jesus na distância que eu determinar, que eu quiser. E aí o que acontece? Um pouco depois, há pouco tempo atrás, eu tinha um casamento na minha família e um dos meus familiares, eu conversando com ele um pouquinho antes do casamento, aí eu estava falando que eu estava realmente nesse caminho, né, indo muito para a igreja. E aí esse meu familiar chegou e falou para mim assim, Vinícius, mas é complicado, né? Porque quando a gente segue à risca o que a igreja determina, a gente não tem vida. Achei muito interessante essa fala, porque essa fala é mais uma fala de Satanás colocada na cabeça dos cristãos. Se você seguir um caminho de Jesus para Jesus, se você for louco por Jesus, se você seguir a Bíblia como é mandado, você não tem vida. Olha como é incrível isso. E todo mundo acredita nisso. Por isso que todo louco por Jesus, ele é extremamente criticado. Por quê? Porque Satanás colocou na cabeça desses cristãos mornos que eles devem viver realmente nessa distância, afastados e, enfim, aproximando de Jesus quando eles querem, e criticar todo aquele que é um louco por Jesus. E aí vamos continuar a historinha. Nesse casamento, aonde eu fui, da minha família, os noivos, quando eu cheguei lá na hora do casamento, eu percebi que não tinha padre, não tinha pastor, não tinha nada. Os noivos resolveram fazer uma celebração onde quem iria fazer o casamento, vamos botar assim, eram os familiares. Então eles chamaram parentes para poder falar sobre a história do casal e tudo mais. Todo mundo se emocionando, todo mundo chorando. E eu notei uma coisa que foi muito claro para mim, aquilo logo no início já estava me fazendo mal. Nesse casamento, ficou faltando um convidado.
Um convidado não, aliás. Quem deveria ser convidado, o convidado principal, ele não foi convidado. Jesus Cristo. O casamento inteiro. No casamento inteiro foi falado sobre futebol, foi falado sobre festas, foi falado sobre curtição, foi falado sobre viagens, foi falado sobre o Mengão, mas não foi mencionado o nome de Jesus Cristo. Aí você fala para mim, nossa, mas que absurdo, Vinícius, que absurdo. Num casamento não falaram de Jesus Cristo. Aí eu falo para você, mas o caminho do cristão morno é esse. Você, sendo um cristão morno, você está ali, não tão próximo de Jesus Cristo, e o plano de Satanás é esse. Ele quer te deixar naquela posição porque ele sabe que aos poucos ele vai puxando você para o lado dele. E aí chega no final, aonde todos aqueles cristãos, aqueles meus familiares todos, aquele meu familiar que falou que quem segue a risca não tem vida, todos esses que se julgam cristãos não notaram que ficou faltando Jesus Cristo num casamento. E essa é o meu alerta para vocês. Ser um cristão morno, no início você acha que está tudo bem, mas com o passar do tempo, sem nem você perceber, Satanás vai te agarrando, vai te puxando para um lado dele, e você passa a ser completamente dominado e passa a servir ao outro lado. E esquece de Jesus Cristo, como todos ali esqueceram. Como todos ali esqueceram. Aqueles que me criticavam, que eu era um louco, que eu era um fanático, que eu só falava de Jesus Cristo, e aqueles que falavam que quem vive dessa forma não tem vida, né? Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, para mostrar para vocês que ser um cristão morno, a primeira coisa que para a gente ser um louco por Jesus, a gente primeiro precisa de entender por que a gente não pode ser esse cristão morno. A gente não pode ficar no meio termo. Ou a gente serve Jesus Cristo de corpo e alma 24 horas do nosso dia, ou a gente vai ser um cristão morno e com o passar do tempo nós vamos servir ao outro lado. Isso é um fato. Isso vai acontecer com qualquer um. E eu garanto que muitos que estão ouvindo aqui, ou a maioria, ou todos, tá, são cristãos mornos que acabam falando, achando, por exemplo, um absurdo que a minha família não tenha percebido que Jesus não foi chamado para essa festa de casamento, mas todos os dias nega Jesus Cristo. Todos os dias esquece de Jesus Cristo. Por quê? Porque hoje é um cristão morno e está caindo nesse engano de Satanás. Vou ler uma passagem da Bíblia que mostra exatamente sobre isso. Logo após Simão Pedro, fazer juras de amor a Jesus Cristo, dizendo que não ia abandoná-lo de modo algum, né? Isso está relatado em Lucas, capítulo 22. Logo após Simão Pedro fazer essas juras de amor a Jesus, prendem Jesus Cristo. E aí colocam, a passagem está assim: então, prendendo Jesus, o levaram e o colocaram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E com uma criada por perto, vendo Pedro assentado ao fogo, perguntou a ele: você não estava com Jesus? Porém, Simão Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Essa passagem era maravilhosa. O destino do cristão morno é esse, é no final negar Jesus. Simão Pedro aqui fez juras de amor para Jesus, como todo bom cristão faz. Não, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Só que aí o que acontece? Ele fala, quando Jesus foi preso e Simão Pedro seguia-o de longe. Olha aqui o cristão morno. A gente precisa seguir Jesus ao lado dele, agarrado nele. Por ele seguir Jesus de longe, como um cristão morno, o que naturalmente vai acontecer? Ele vai acabar caindo no pecado. Ele vai acabar sendo capturado pelo Satanás. Ele vai acabar negando Jesus Cristo, que foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que a partir do momento que Jesus foi preso e levavam Jesus e Simão Pedro estivesse ao lado de Jesus, eu tenho certeza que ele não negaria Jesus quando a criada perguntou:
a Ele. Isso é muito importante. Então, para a gente começar, foi muito importante a gente estar conversando sobre isso agora, essa ideia do cristão morno, por quê? Eu tenho que mostrar para vocês de que a gente precisa ser um louco por Jesus, é necessário ser um louco por Jesus. E eu precisava de mostrar para vocês que não dá para a gente viver nessa condição de cristão morno, que é o que todo mundo vive. A gente precisa de acabar com essa história de viver mais ou menos perto de Jesus ou vou ficar perto de Jesus quando me convém. Não, porque se a gente fizer isso, naturalmente, a gente vai cair no pecado, a gente vai servir a Satanás, a gente vai negar Jesus todos os dias. Então, vamos acabar com essa história de cristão morno. A gente precisa sim ser louco por Jesus. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. A necessidade de te tornar um louco por Jesus. Agora que você entendeu isso, vamos agora os pontos para a gente se tornar um louco por Jesus. O primeiro ponto para a gente ser esse louco, apaixonado pelo querido Jesus Cristo é o seguinte, é a oração. Eu costumo dizer o seguinte, é como se Deus fosse o trem e a oração fosse o trilho. Tá? A partir do momento que você começa uma rotina de oração, uma constância de oração, tá? Você monta esse trilho, tá? Para que Deus venha agir na sua vida. Para que esse trem que é Deus venha e chegue até você. Então, o que eu quero mostrar, assim, como sendo o primeiro ponto principal, é essa constância da oração. Se você começa a orar constantemente, tá? Você vai perceber que a mão de Deus vai agir o tempo todo na tua vida. O tempo todo na tua vida. E vai ser algo que seria um ciclo virtuoso, porque quanto mais você ora, mais você vai ver Deus agindo na tua vida e mais você vai querer orar. Você vai ficar viciado na oração, porque você vai ver o quanto Deus está operando de maravilhas na tua vida sem parar, até pela sua oração. E a gente parar com aquela ideia de fazer oração na hora do desespero, né? Aí ora, na hora do desespero, Deus não atende e reclama com Deus que não foi atendido. Mas não, peraí, quando você ora no desespero, você não construiu o trilho, não tem como Deus agir na tua vida e intervir naquela situação se o trilho não foi construído. O trem não pode chegar, entende? Então, o primeiro ponto para se tornar um louco por Jesus é a gente passar a ter uma rotina de oração. A gente precisa de orar todos os dias. E quanto mais vezes no dia, melhor. E vocês vão perceber que no início pode ser até você vai estar se obrigando a fazer isso. Mas com o passar do tempo, você vai ver que as orações vão fazer com que Deus haja a todo tempo na tua vida, que você vai querer orar cada vez mais, para você ver essa manifestação de Deus na tua vida. O segundo ponto é agradecer nas dores sem questionar. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente sofreu uma queda, quando a gente tiver uma dor muito grande, são duas situações que podem estar acontecendo e por isso que a gente não tem que questionar. A gente não tem que reclamar, a gente só tem que agradecer. Porque se a gente está sofrendo uma dor, ou é porque Jesus está tentando nos curar de um caminho errado que a gente está fazendo, ou então por a gente estar seguindo um caminho certo, a gente cai, porque ali Jesus está querendo provar a nossa fé. Porque ele sabe que se a gente passar por aquela situação firmes e confiantes no que ele tem para a gente vai sair muito mais fortalecido. Vou trazer as passagens que são relativas a cada uma dessas duas situações, tá? Então, na primeira, eu mostrando para vocês que Jesus, quando a gente tem uma queda, a gente só tem que agradecer porque é Jesus curando a gente de um caminho errado que a gente está seguindo. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Ou seja, se a gente está seguindo um caminho errado, se a gente está fazendo escolhas erradas, a gente vai sofrer uma queda, a gente vai ter uma dor muito grande, vai passar por uma situação muito difícil, mas é porque Jesus, com a misericórdia e o amor infinito dele, está corrigindo a gente, está dando a oportunidade da gente se corrigir, como o pai faz com o filho. O pai, como ama o filho, ele vai corrigir, ele não vai deixar o filho continuar seguindo aquele caminho errado, entende? Então, é só agradecer. Na outra situação, quando Jesus quer testar a nossa fé e fazer com que a gente fortaleça ainda mais a nossa fé, está em Lucas 22, capítulo 31 e 32.
Jesus fala para Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que legal aqui. Jesus chega para Simão e fala: Simão, Satanás pediu permissão para agir na tua vida, para levar uma dor muito grande na tua vida, um grande sofrimento. E eu permiti. Olha como é legal. Jesus sempre permite, até a ação de Satanás na nossa vida é permitida por Jesus. Ele permite, mas ele tem um motivo. Ele fala: ó, eu permito, mas eu vou torcer aqui para que você não perca a sua fé, Simão. E quando você passar por essa dor, mantendo-se firme comigo, eu quero que você fortaleça os seus irmãos, que você dê testemunho disso que você passou, para fortalecer a fé dos seus irmãos, das pessoas à tua volta. Olha que legal. Então, nesses dois pontos, o que mostra para a gente é que quando a gente tiver uma dor, não reclama. Não fica perguntando para Deus por que você está passando por aquela dor. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e durante toda a dor, é só agradecer a Deus e pedir a Ele força para a gente poder passar por essa dor. Só isso, sem questionar, simplesmente tendo a certeza de que Jesus está agindo na nossa vida ali, por um desses dois motivos. Ou para fortalecer a nossa fé, ou para nos corrigir de um caminho errado que a gente está seguindo. O terceiro ponto, para a gente se tornar um louco por Jesus, e esse aqui a gente começa realmente a ir para um grau de realmente loucura por Jesus, é quando a gente começa a cantar durante a tribulação, quando a gente começa a cantar quando a gente está tendo uma dor e um sofrimento muito grande. Vou ler a passagem para vocês. Está em Salmo, um Salmo 30. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha que maravilha aqui. Então ele fala, ó, ele está dizendo que a ira, né, a dor, ele sabe que a dor vai ocorrer durante só um instante e a promessa é de que a vida toda agora vai ser de alegria. O choro ele pode durar uma noite, mas de manhã a alegria já retorna. Ele tem a certeza de que esses momentos de dor e de tribulação, eles são passageiros. E o que importa é que Deus está conosco e Ele vai trazer essa alegria. Se a gente manter firme no caminho dele, Ele vai trazer essa alegria eterna para a gente. Não é isso? Então ele fala, então, como todos os salmos, né, são sempre cânticos, louvores a Deus. Né? E se você vê em todos os salmos, o salmista ele está sofrendo, mas mesmo ele no sofrimento, ele está ali louvando ao Senhor. E esse cantar fortalece você, ajuda você a você não cair no sofrimento, não cair na tristeza, na reclamação. Quando você estiver na dor, você cantando, louvando ao Senhor, isso vai te fortalecer, a te manter firme ali naquele caminho, na certeza de que Jesus está agindo e que Ele está sob o controle. Olha que legal. Aí você realmente começa a se tornar um louco por Jesus. No meio da dor, você começar a cantar e louvar ao nosso Senhor. O quarto ponto para a gente ir caminhando nessa loucura por Jesus é a gente confiar em Jesus sem olhar para a dificuldade. Vou trazer uma passagem aqui que ela é muito legal. Quando Jesus, após ter feito um sermão, os apóstolos eles foram para o barco, né, para atravessar o lago e o mar começou a ficar muito agitado, com vários ventos, né, o mar com muitas ondas e os apóstolos começaram a ficar desesperados. Então Jesus, né, vem andando sobre o mar, né, nesse momento. Aí eu vou ler aqui para vocês, está relatado em Mateus capítulo 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Essa passagem ela é maravilhosa para mostrar para a gente exatamente isso. Quando a gente estiver passando por uma dificuldade, que aparentemente a gente vê que não tem como a gente resolver,
uma dificuldade dentro da nossa família, né, no nosso casamento, no nosso trabalho, enfim, qualquer dificuldade, aonde a gente acha que a gente tem que resolver, que a gente de alguma forma vai criar uma solução para resolver aquilo. O que está sendo mostrado aqui para a gente é que, ao invés da gente focar no problema, em arrumar uma solução, a gente só tem que focar em uma coisa, em Jesus Cristo. Olha como é legal isso. Quando Jesus olha para Simão Pedro e fala, Simão, vem, Simão começa a andar nas águas. E o foco na dificuldade, no meio da dificuldade, o nosso foco tem que ser simplesmente em Jesus Cristo. Pedro olhou para Jesus e começou a caminhar, porque o foco dele estava em Jesus. Ele tirou o foco de todos os problemas, da tempestade, dos ventos, ele tirou o foco disso. Ele não estava olhando para isso, ele só focou em Jesus. Porque o que acontece? Quando a gente foca em Jesus, Jesus faz com que tudo aquilo que a gente acredita que era impossível de ser solucionado, ele torna possível. É maravilhoso isso. Quando Simão olhou para Jesus e falou assim, eu sigo olhando para o Senhor, e o Senhor vai providenciar a resolução de tudo aquilo, de todas as dificuldades, ele vai e resolve. Entende? E é isso que a gente tem que fazer. Dentro de uma dificuldade que a gente estiver passando, a gente não tem que ficar procurando encontrar a solução para resolver isso. Não, foque em Jesus, porque o Cristo vai tornar toda aquela dificuldade ali, ele vai trazer a solução para você. Ele vai fazer isso. E é muito legal porque ele começa a caminhar nas águas. Jesus tornou o impossível, impossível, porque Simão Pedro estava focado. O único alvo de Simão Pedro era Jesus Cristo, não eram os problemas. Só que aí o que acontece? Depois, quando ele, olha, ele fala isso, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Ou seja, ele estava focado em Jesus Cristo e tudo estava sendo resolvido por Jesus. Só que aí quando ele começa a olhar para os problemas de novo, o que acontece? Ele afunda. Entende? O único foco da gente tem que ser Jesus Cristo o tempo todo. Então, é a gente confiar em Jesus, ter a certeza de que Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a solução para esse problema que você está passando, que você acha que é impossível de resolver. E realmente é impossível de você resolver, você não vai resolver. Entrega para o Cristo, mira no Cristo, segue com Ele, que Ele vai tornar o teu problema impossível de resolver, impossível. Ele vai tornar, tá? Mais um ponto, o quinto ponto para a gente se tornar esse louco por Jesus é a gente começar a usar mandamentos, versículos da Bíblia para poder, durante o nosso dia a dia, para poder combater os nossos sentimentos ruins. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está com raiva de alguém. E aí você está com raiva de alguém, a pessoa te fez mal, você está com raiva, você quer que aquela pessoa morra, você quer bater naquela pessoa, você quer falar mal dessa pessoa. Para você não ter essa atitude ruim, né, você tem um sentimento de raiva, para você não ter essa atitude ruim, você vai começar a usar um versículo da Bíblia, um mandamento, o tempo todo. Você vai ficar falando aquilo, repetindo o tempo todo para você, isso em voz alta, enfim. Como um louco por Jesus mesmo, como um louco por Jesus. Vou dar o exemplo até da raiva aqui, eu vou trazer até um mandamento. Então você está com raiva, você quer fazer o mal para aquela pessoa. Aí você vai começar e vai falar assim, ó. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está em Tiago, 1º capítulo, versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que está sendo falado aqui? Que a gente ficar com raiva não vai fazer com que Deus haja na vida daquela pessoa trazendo o mal que você quer. É isso que ele está dizendo. Então, você falando isso e repetindo isso vai fazer com que você não faça esse mal. Você pode até continuar com o sentimento de raiva? Provavelmente sim, no início sim, mas você não vai agir de uma forma ruim. Esse que é o ponto. Você usando o versículo e o mandamento, inicialmente ele vai impedir você de ter um comportamento ruim, ter uma atitude ruim. Tá? E com o passar do tempo, com esse mandamento sendo repetido, você vai perceber que essa raiva vai passar. Ela vai passar. Você tem a certeza disso. Tá? E eu vou trazer aqui outros mandamentos que a gente tem para diversos sentimentos ruins. E exatamente nisso. Você está com esse sentimento ruim, você vai começar a usar esse mandamento e vai ficar repetindo o tempo todo como um louco por Jesus para fazer com que você não tenha um comportamento ruim, não tenha uma atitude ruim naquele momento. Tá? E com o passar do tempo você vai perceber que até esse sentimento vai indo embora. Ó, se você está se sentindo culpado,
está em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está se sentindo incapaz, está se sentindo fraco, você acha que você não consegue dar conta. Está em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é maravilhoso, né? Se você está com ansiedade, quase ninguém deve ter ansiedade, né? Quase ninguém vive ansioso. Você vai fazer o seguinte, tem um salmo aqui, ó, Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Está ansioso, pensando como que vai ser o futuro? Só fica repetindo isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu tenho certeza que a tua ansiedade, com o passar do tempo, ela vai embora. Como um louco por Jesus, repita e repita isso. Repita. Está se sentindo triste? Outro salmo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração transborda de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Então está se sentindo triste? Se você tiver a certeza que Jesus, o nosso Senhor, é o nosso escudo e Ele está sempre do nosso lado, o nosso coração vai transbordar de alegria. Não cabe a tristeza na nossa vida. Está se sentindo com medo? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, vai ter medo como? Né? Não tem como a gente ter medo sabendo que a mão de Deus está ali sobre as nossas vidas. De que a gente vai temer? Está se sentindo só? Josué, 1º capítulo, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Repete isso. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você repetindo isso, não tem como esses sentimentos de solidão continuar na tua vida. Você vai ter a certeza de que o nosso Senhor está com você sempre. Está conosco sempre. E a solidão, ela não tem espaço na nossa vida, porque nós estamos com o nosso Senhor o tempo todo. Maravilhoso isso, né? E aí, mais um que... Esse também é um que começa você ver que você realmente está ficando louco por Jesus. É quando a gente se alegra, quando começam a desejar o nosso mal, falar mal da gente, tá? Quando a gente começa a se alegrar com isso. Vou ler a passagem para vocês. Está em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Isso aqui é loucura maior do que essa. Os apóstolos foram chicoteados e quando eles terminaram de ser chicoteados, eles saíram felizes. Felizes porque eles haviam recebido todo esse mal por serem seguidores de Jesus Cristo. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que você se torna esse louco por Jesus, você tem que estar preparado para todas essas críticas, para esses julgamentos, para essas chicotadas. Você tem que estar preparado, porque se você está servindo a Jesus, naturalmente o mal vai se levantar contra você. Naturalmente você vai ser criticado. E aí você precisa se alegrar, porque se o mal está vindo contra você, está vindo te chicotear, está vindo te criticar, é porque você está servindo muito bem ao nosso querido Jesus Cristo. E aí você está incomodando as trevas. Por isso, a gente tem que se alegrar. Quando a gente sofrer porque nós estamos seguindo um caminho de Jesus, a gente mantém-se firme, porque a gente tem a certeza de que a gente está agradando muito ao nosso Senhor. E agora, para a gente fechar, a última coisa que falta para nós nos tornarmos esse louco por Jesus, esses loucos por Jesus, só para a gente passar então quais são os pontos para se tornar esses loucos por Jesus. Primeiro, a constância da oração, não é isso? A gente orar sempre. A gente agradecer nas dores, não é? Agradecer nas dores, não importa o que estiver passando, só agradecer e pedir força para
nos manter de pé ali naquela dor. A gente cantar durante as dores, isso é maravilhoso, louvar o nosso Senhor durante as dores. Quando a gente tiver qualquer situação para resolver, qualquer problema difícil, o nosso único alvo tem que ser Jesus Cristo, esse é o único alvo, eu não vou me preocupar em resolver isso, eu vou focar em Jesus, que Ele vai tornar todas aquelas minhas dificuldades que são impossíveis de resolver para mim, em situações possíveis de se resolver. A gente começar a usar os mandamentos, né, o tempo todo, usando os mandamentos para poder combater esses sentimentos ruins, não é isso? Né? Os versículos da Bíblia. E a gente ficar felizes, se alegrar quando a gente for criticados por sermos uns loucos por Jesus. Tá? Depois que a gente estiver fazendo todos esses pontos para se tornar um louco por Jesus, só vai ficar faltando uma coisa. Vocês fazerem exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo agora, que é levar o amor de Deus a todas as pessoas à sua volta. Esse é o último ponto para se tornar um louco por Jesus. Eu trago para vocês todos esses pontos, tudo isso, para a gente ir aprendendo e se tornando cada vez mais um louco por Jesus. E vocês perceberem que assim como eu posso dar testemunho disso, eu nunca fui tão feliz na minha vida a partir do momento que eu me tornei um louco por Jesus. Totalmente diferente daquela fala do meu parente de que se você viver seguindo a risca, você não tem vida. Ao contrário, eu encontrei a minha vida em Jesus Cristo. E eu espero que eu possa ajudar vocês, em nome de Jesus, a que vocês possam encontrar a vida também de vocês no nosso querido Jesus Cristo. Então, que no final de tudo, como loucos por Jesus, vocês possam também levar, assim como eu estou fazendo aqui, levar esse amor de Deus, esse amor do nosso querido Jesus Cristo para as outras pessoas. Dar testemunho das maravilhas que Ele fez na vida de vocês, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a reconhecerem que o nosso querido Jesus Cristo, a verdade, o caminho, a vida, nosso querido Senhor, Ele é o único caminho para a nossa salvação, para a nossa liberdade e para a gente viver a felicidade como a gente nunca viveu. Então que vocês possam se tornar esses loucos por Jesus e levar todo esse amor de Deus às pessoas à volta de vocês. Que vocês fiquem com o nosso querido Senhor, o Jesus. Abençoa, Jesus, cada um desses irmãos que estão aqui te ouvindo a tua palavra, Jesus. Que todos eles possam se tornar loucos pelo Senhor, completamente apaixonados pelo Senhor. Para que cada vez mais, Jesus, possa ser levado a tua palavra e a tua verdade a mais corações, para que mais e mais pessoas possam ser salvas em teu nome. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.